galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre o espadachim de carvão do Afonso Solano, mas só depois da vinheta, vamos lá! Antes de começar a detalhar as coisas que eu achei do livro aqui, eu queria falar que eu li várias críticas sobre ele e muitas delas destacavam a influência da literatura pulp na construção do espadachim de carvão. O personagem principal aqui, que é o Adapak, ele inclusive lê vários livrinhos que seriam considerados literatura pulp. E a minha bagagem de literatura pulp é praticamente nula. Eu quase nunca li nada desse gênero, só estudei ele por alto, então eu tenho pouquíssimo conhecimento de literatura pulp. E talvez isso influencie um pouquinho na minha avaliação do livro. Tudo que eu vou falar aqui é como um leitor que não tem essa experiência, ou seja, como um leitor médio, porque literatura pulp não é uma literatura muito comum da gente ver por aí. Agora que eu falei isso, a gente pode começar a falar sobre o espadachim de carvão. Esse daqui é um livro de fantasia que conta a história do Adapak, que é um ser filho de um dos 4 deuses que um dia comandaram Kurgala. Quando ele é expulso da ilha em que ele morava com o pai dele, ele passa a ser perseguido e tenta reencontrar os ex-mestres para entender o que está acontecendo. Essa é a trama do livro, essa trama bem simples e que na verdade é o meu maior problema com ele. O livro não tem uma trama. Antes de começar a falar disso, eu queria falar primeiro do que eu mais gostei no livro. A mitologia dele é uma mitologia potencialmente muito foda. Eu li várias entrevistas do Afonso Solano falando que ele ficou vários anos pensando nos seres, pensando no mundo, pensando em como que ele ia constituir Kurgala, e eu vejo que ele tem um trabalho muito grande aqui de criar raças diferentes, criar armas diferentes, cenários diferentes. E se eu falo que ele é potencialmente foda, é porque o Afonso Solano não conseguiu trabalhar isso muito bem nesse primeiro livro. Parece que ele esqueceu que os personagens estavam só na cabeça dele, as descrições estavam só na cabeça dele e não colocou aqui no livro. A gente tem pouquíssimas descrições de personagens aqui no livro e as que tem, elas são muito espaçadas. Aqui e ali a gente tem um detalhe sobre a característica de um personagem e como são raças muito diferentes, tem raça com tentáculo, raça com 3 braços, raça sem pelo nenhuma, brilhante, azul, e a gente fica meio perdido com esse monte de raça, não tem uma explicação. O livro não tem ilustrações também para ajudar a gente a guiar nisso, e como falta descrição no livro, como falta o Afonso Solano detalhar um pouquinho melhor como funciona cada uma das raças, a gente fica completamente perdido. Teve uma hora aqui, inclusive, que eu falei, velho, foda-se, eu não quero mais saber se fulano é de tal raça, se clã é de tal raça, vou imaginar todo mundo como humano e resolveu. Tem uma ou 2 raças que são melhor explicadas, e essa eu consegui imaginar melhor, mas na hora que aparecia uma diferente, eu imaginava como humano, e na hora que a descrição falava, e ele pegou o tentáculo e bateu na cara da pessoa, essa daí tem tentáculo, então calma aí, vamos pensar que essa daqui tem tentáculo. Só que logo depois eu esquecia, porque essas raças geralmente não eram muito bem abordadas. Essa falta da descrição dos personagens se alia a uma falta de trama bem elaborada. Igual eu falei, o livro é basicamente aquilo que eu descrevi no início, e não tem desculpa pra falar que esse aqui é um livro de introdução ao universo maior. A gente tem vários exemplos de livros que são introdução do universo maior e que trazem todos os elementos aqui já logo de cara, explicam eles muito bem. A gente tem aqui, por exemplo, um Hobbit, que é um livro único sobre um universo completamente fantástico, diferente, e que o Tolkien vai lá e consegue descrever as raças bacana. A gente tem um primeiro Harry Potter, por exemplo, que é uma história de introdução àquela coisa maior da luta contra o Voldemort, mas mesmo assim ele tem uma história fechadinha, ele apresenta um mundo bacana. Aí a gente pensa, dá pra fazer uma coisa boa com o primeiro livro e não só simplesmente introduzir por introduzir e não botar uma trama ali no fundo. Até porque nem o Adapak sabe qual que é a motivação dele nesse livro, ele não sabe de onde ele tá indo, pra onde ele tá indo, ele fica bem confuso ao longo da história e a gente fica confuso também porque não tem esse fio narrativo que guia tudo. Ele não tem um começo, um meio e um fim. Ele não tem essa estrutura que seria muito boa tendo uma introdução do universo muito maior. E para completar, o livro mescla capítulos entre o passado e o presente do Adapak. Isso seria uma coisa interessante de ser feita, eu já vi vários livros que fazem isso, inclusive os livros do John Boyne, que é um dos meus autores queridinhos, costuma fazer isso, porém aqui o passado é mais para justificar uma habilidade que ele tem no futuro, uma coisa que ele vai usar no futuro, e menos para explicar de fato qual é o contexto geral. O passado é usado bastante para apresentar alguns personagens que vão aparecer no futuro, sendo que poderia ter feito alguma coisa diferente aí, apresentado eles de uma outra forma, contado a história de outra forma, mas assim, esse não é um recurso que me incomodou tanto. Pela proposta que o Afonso Solano fez aqui, foi uma coisa que funcionou legal. Só que até aí, beleza. A gente começa a entrar um pouquinho na história do personagem principal, e esse personagem principal tem um problema muito grave, que ele é invencível. Ele é descrito como invencível, não tem como você vencer o Adapak por tudo que é descrito nesse livro. Apesar de ser filho de um dos deuses, ele não tem nenhuma habilidade especial. Tudo que ele tem é baseado no treinamento e no estudo que ele teve. Só que mesmo assim, a gente vai descobrir no final que ele é uma junção de todas as raças de Kurgala, e ele aprende
aprende técnicas de luta foda que ninguém sabe, que destrói qualquer uma das raças existentes, e ele tem um raciocínio muito rápido, apesar de ingênuo. A ingenuidade dele é uma coisa muito legal aqui, porque ele viveu preso numa ilha, e a partir do momento que você vive preso numa ilha só lendo através de livros, você não conhece a realidade. Então, acho que o ponto principal mais legal do Oda Pak é a ingenuidade dele. Porém, ele é um ser invencível. Qualquer um que entrar em uma luta com ele vai perder, porque ele estuda os tais dos círculos de batalha, que ele sabe exatamente qual é o ponto fraco de cada um, sabe como derrotar em uma, duas, três jogadas só, ele sabe matar um personagem. Então o livro passa a não ter graça, porque a gente sabe que qualquer raça que aparecer ali pra tentar enfrentar o Oda Pak, ele vai conseguir vencer ela com uma facilidade muito grande. Não tem um perigo real na história. E quando tem um perigo real, né, no final do livro mesmo, é talvez um perigo mais real de todos e o único perigo que eu posso imaginar que possa ser criado, esse problema é resolvido com 4 parágrafos. 4 parágrafos que eu vim aqui conferir. A luta dura 4 parágrafos. E na hora que você pensa que o Afonso Solano vai fazer uma coisa legal, que ele vai fazer o personagem ter uma fraqueza maior, que ele corta a mão do Oda Pak, e você pensa, pô, agora ele vai ter que adaptar toda a luta através dos círculos pra trabalhar com uma mão só, antes que ele pensava com duas, ele vai ter muito mais dificuldades com relação aos adversários, e a partir de agora vai ficar um personagem mais crível. Não, o Afonso Solano vai lá e faz a mão dele regenerar, como se nada tivesse acontecido. Então ele pega uma coisa que seria potencialmente boa pra explorar no personagem e reseta essa coisa que ele fez. Isso sem falar na própria construção do mundo, porque igual eu falei, são várias raças diferentes, com características diferentes. Algumas têm uns braços nas costas, outras têm tentáculos, outras brilham, são azuis, mas o mundo é todo baseado na forma humanoide. Tem escadas para as pessoas subirem. Imagina, sei lá, um cara de tentáculo subindo uma escada tipo humano. É uma coisa que soa pra mim irregular, soa estranha num mundo que seria tão fantasioso quanto esse. Por mais que ele tenha pensado em várias raças diferentes, lugares legais para visitar, ele não pensou nas particularidades desses lugares para abarcar todas essas raças. Pelo menos não nesse primeiro livro, não na forma como foi descrito aqui. Talvez isso mude nos próximos livros, tenha uma coisa muito maior aí por trás, mas nesse primeiro livro não tem nada disso, e isso me prejudicou demais minha leitura também. Até mesmo o Oda Pak, que eu falei que é a junção de todas as raças de Kurgala, se vocês olharem bem aqui, e olhando a descrição física dele também, ele parece muito um humano. Na verdade ele parece bastante o Voldemort, né, porque ele não tem nariz, e só que ele não tem orelha, e ele é todo preto. Então ele é muito humanoide pra ser a junção de todas as raças de Kurgala. Parece que tipo a raça humana é a mais importante ali, e as outras meio que foda-se. O Oda Pak não tem nem um tentáculozinho pra falar que ele é uma junção das raças com tentáculo também, por exemplo. E junto com todos esses pontos problemáticos, tem um outro que é talvez o mais problemático de todos, que é a mocinha da história. Ela é apresentada como uma pirata badass que tá lá no navio, liderando tudo, tentando botar moral na tripulação dela. O navio era do pai dela, se eu não me engano, ela herda esse navio e tem que tomar conta de tudo. Ela é uma mocinha badass, ou teoricamente ela seria uma mocinha badass, que o único papel dela na história é ser raptada e ter que ser resgatada pelo Oda Pak. Ela não faz mais nada a não ser sequestrada e resgatada. E esse papel da mocinha já tá desgastado, ó, há séculos. Eu acho que em pleno século 21, 2014, que esse livro aqui foi lançado, você não precisa mais ter uma mocinha que vai ser resgatada pelo cara heróico. Porra, ela comanda um navio, ela sabe fazer alguma coisa, não deixa o papel dela ser simplesmente renegado, a mocinha a ser resgatada. E na hora que chega na cena final do vilão com a faca no pescoço dela, eu falei, porra, olha o clichêzaço aí de novo. Pegou a mocinha e botou uma faca no pescoço dela pro herói ter que ir lá e salvar tudo. E por falar no encerramento, sabe o final do 007, aquele filme típico de espião que o vilão conta o plano inteiro no final pro mocinho? Se você apostou que o espadachim de carvão faz isso, você acertou em cheio, porque o vilão conta todo o plano pro Oda Pak no final. E é só quando o vilão conta o plano é que a gente descobre, ah, é isso que tava acontecendo no livro o tempo inteiro. Então demora o livro todo pra gente descobrir exatamente o que tava acontecendo, e na hora que vai revelar o que é, não foi nem por esforço de ninguém, foi por um recurso de roteiro muito clichê, que é o vilão explicando a história inteira. Inclusive nesse final a gente descobre que o Oda Pak é realmente invencível, porque ele tem o poder de ressuscitar pessoas. O Oda Pak tem todos os poderes do mundo, e porra, eu não quero acompanhar um herói que não tem falha, um herói que é tipo o máximo. Como que alguém vai destruir um herói que é invencível? Eu não me senti nem um pouco tentado a continuar lendo o próximo livro, né, que é As Pontes de Puzu, principalmente por causa disso. Por mais que tenha um universo muito foda e que eu acho que deve ser muito melhor explorado no próximo livro, esse daqui me deixou completamente desapontado com a escrita, com a forma como foi feito, com a forma como foi descrito os cenários, como que os personagens foram abordados, os clichês demais que foram usados. Assim, usar clichê é de boa. O problema é usar clichês já foram superados há muito tempo, e o Solano usa todos aqui. Eu não queria estar descendo tanto pau no livro nacional de um autor que está começando agora, porém, o Espadachim de Carvão tem todos esses pequenos problemas que eu falei, e pra mim o livro não funcionou de jeito nenhum. Nem tendo um universo potencialmente foda, com personagens que podem ser explorados melhor no futuro, nem isso me pegou, porque essa introdução aqui, né, esse primeiro livro foi muito aquém do que eu
poderia esperar de um primeiro livro. Então eu não queria estar falando tudo isso, mas espero que vocês tenham entendido. Então é isso, faça as coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E antes de sair dando dislike só porque eu não gostei do livro, porque já aconteceu várias vezes aqui no canal eu ganhar vários dislikes só porque eu não gostei do livro, vamos conversar aqui nos comentários, me fala o que vocês acham dele, o que vocês acharam de tudo isso que eu falei, dos argumentos que eu apresentei. Eu espero ter apresentado argumentos bacanas para poder descrever o que eu não gostei do livro. Vamos conversar aqui nos comentários sobre o Espadachim de Carvão, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.